Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Hug Talk. Aqui comigo Cícero, coordenador pedagógico da Hug. Eu estou aqui sentado à direita da câmera, um homem branco, com umas entradazinhas aqui, camisa social azul. E hoje nós temos dois convidados maravilhosos que também são consultores pedagógicos e trazem aí uma bagagem muito importante pra gente, né? O primeiro deles aqui, o Pedro. Por favor, Pedro, se apresente pra gente. Olá, pessoal. Sou Pedro Henrique Barros, tá? Antes de dar uma introdução minha, eu vou fazer uma audiodescrição também. Eu sou um homem branco, tenho olhos verdes, eu tenho um cabelo loiro, tô vestindo uma camisa verde com um símbolo da Hug, tá? Consiste nas três iniciais, H, a letra H, a U e a G. E meu cabelo é curtinho. E como o Cícero falou um pouco de mim, eu sou psicólogo também, sou consultor pedagógico, atualmente sou como consultor pedagógico, sou psicólogo de formação, sou pós-graduando em psicologia escolar e também psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem. Já trabalhei com um pouco nas escolas em diferentes áreas do ensino, trabalhei com ensino fundamental 1, trabalhei com ensino infantil, trabalhei com ensino médio e sou professor também do ensino médio, também com a matéria de projeto de vida, que tá tudo conectado com o que a gente trabalha na Hug. É isso aí, é isso aí. Yasmin, por favor. Oi, gente. Muito feliz de estar aqui Mais com uma vocês vez, hein? hoje, mais uma vez. Sou Yasmin Caldas, sou psicóloga e mestranda pela Universidade Federal de Alagoas, também em psicologia. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos curtos, também tenho olhos castanhos. Estou vestindo uma blusa laranja com as iniciais da Hug, HOG. Estou vestindo um colete azul escuro por cima. E estou sentada à esquerda de frente para ele. É isso aí. Estou muito feliz de estar aqui hoje. E no episódio de hoje, nós vamos trabalhar um tema muito importante, que é justamente o papel da educação socioemocional na cultura de paz e a não violência. Nós separamos 3 autores para iniciar aqui nosso debate, né? Fazer logo aqui um repertório, apesar que temos inúmeros outros autores que trabalham justamente com cultura de paz, com cultura de não violência, né? Com comunicação não violenta, no caso, e também com diálogo, mas a gente escolheu 3 aqui, que é para a gente fazer uma introdução. São 3 grandes marcos aí que trabalham com esses temas. E o primeiro deles é o nosso queridinho Jean-Marie Miller. Ele trabalha com a cultura de não violência. Ele trabalha com vários termos que a gente vai trabalhar um pouquinho aqui com vocês, mas o Jean-Marie Miller, ele foi fundamental para o desenvolvimento dessa cultura de paz e o papel da educação no desenvolvimento da cultura de paz. Eu separei até mesmo uma frasezinha dele aqui, só para dar uma descrita dele, que está justamente nos nossos materiais da Hug, no livrozinho do 5º ano, tá? Vai por aqui? O livrozinho do 5º ano, que tem uma frase maravilhosa do Jean-Marie Miller, que diz o seguinte, olha só: a não violência nunca deve ser usada como um escudo para a covardia, mas uma arma para os bravos. E a gente vai entender justamente por que disso hoje, tá? Além dele, nós temos mais 2 autores muito bacanas, e um deles é justamente o Marshall Rosenberg, que o Pedro vai falar um pouquinho para vocês. Bom, vou tentar apresentar um pouquinho sobre o Marshall Rosenberg de uma forma um pouco mais sucinta para vocês, tá? E que fique não tão chato. Bom, Marshall Rosenberg, ele é um psicólogo estadunidense, tá? A história dele é bastante engraçada, porque ele cresceu nos Estados Unidos, no bairro de Detroit. Numa época que lá, o bairro ele estava muito perigoso, que era, inclusive, muito perigoso você sair na rua, naquele momento. Só que ele descreve o ambiente familiar dele como extremamente amoroso, extremamente confortável. Então ele vivia nessa duplicidade entre o lado de fora, que era muito perigoso, que era perigoso até sair na rua, e o lado de dentro, que era bastante confortável e amoroso. Quando ele começou a frequentar as escolas, foi que ele teve um grande distanciamento da realidade, né? Quando ele ia para as escolas, ele relatava que sofria um pouco de agressão. Todos os dias tinha um menino especificamente que batia nele, o violentava, agredia. E ele sempre ficou em dúvida, né? Por que isso acontece comigo? Né? Foi quando ele tomou coragem de finalmente ir perguntar para esse menino: por que você tá batendo em mim? E aí ele responde: porque você é judeu. Nesse momento o Marshall ele não consegue entender o que tá acontecendo. Tipo, pô, lá em casa todo mundo é judeu também. Então por que ele tá me agredindo por conta disso? E aí foi nesse momento que ele entendeu que ele tava sofrendo bullying. Ele tava sofrendo uma agressão, que ele tava sofrendo um tipo de violência também. Bom, é por conta dessas e outras histórias que ele conta, que ele descreve na sua biografia, que ele passou a buscar um pouco mais sobre o que faz, o que distancia as pessoas, né, da sua relação compassiva. O que faz com que você, né, esteja na sua casa, que esteja assistindo a gente, tenha um distanciamento
de toda essa nossa relação compassiva. Né? Isso fundamentou um pouco os estudos dele, ele trouxe pra gente um pouco do que a gente chama de CNV, tá? Toda vez que você escutar CNV a partir de agora, você vai entender que é o tipo de comunicação não violenta, tá? Esse tipo de comunicação não violenta, que é uma técnica, uma metodologia, uma prática, ela vem justamente para trabalhar essa nossa não agressão no momento de nos comunicar. Em seus estudos, Marshall descobriu que a principal causa de todas essas nossas violências era essa má comunicação. A maneira como eu descrevia para os outros todo tipo de sentimento ou necessidade que eu possuía. Né? Ou não se comunicava, né, na verdade. Exatamente, também. A falta da comunicação. Uhum. Psicólogo, né? Isso. E o David Bohm, né? O David Bohm. Sim. Que ele é um físico, ele também é estadunidense, mas veja só, ele foi naturalizado brasileiro. Aliás, ele tem cidadania brasileira e britânica também. E aí ele tá no século XX, mas os pensamentos dele vão para além dessa área que é mais técnica. Ele fala muito sobre filosofia e ele fala sobre o diálogo. E o que é o diálogo? Não é um debate, não é um jogo de quem tá certo, de quem tá errado, não é querer, sabe, fazer o seu ponto valer. Mas é estar aberto para escutar o que o outro tem a dizer. É estar ali pleno, ouvindo o que a pessoa está falando, é escutar as ideias da outra pessoa e, a partir daí, construir junto algo novo. Ou manter a sua opinião, mas estar aberto para ouvir o do outro. E isso a gente percebe que é uma coisa que é bom para os nossos jovens, para nossas crianças, que eles aprendam, mas para a gente também hoje em dia, que vive num mundo muito polarizado e que essa disputa de o certo e o errado tá a todo momento. Uhum. Muito bom, muito bom. E o Jean-Marie Miller, ele traz alguns conceitos, né, que acabam sendo trabalhados também pelo David Bohm, assim como pelo Marshall Rosenberg, né, que trazem aí suas perspectivas bem diferentes, né, o Marshall Rosenberg, que já foi, inclusive, mediador de conflitos ali, né, já botou um israelense e um palestino frente a frente para conversar e ele mediar o conflito, né, ao mesmo tempo que o David Bohm ele enfrentou um desafio ético muito forte nele, já que ele participou do Projeto Manhattan, que é justamente o que construiu a bomba atômica, né? E ele vai justamente botar em xeque isso, né? Por que o conflito, né? Por que essa agressão, essa violência toda? Se a gente pode fazer o quê? O diálogo para superar os nossos conflitos, superar os nossos desafios, né? Eu trouxe alguns desses conceitos para a gente trabalhar hoje aqui, que é justamente o primeiro deles, a ideia de conflito, né, que o Jean-Marie Miller vai trazer ali com uma ideia de oposição. Então, para o Jean-Marie Miller, sempre que existe um conflito, é porque existe uma oposição de ideias. E isso não é errado. Não é? Ele sempre vai apontar como que a resolução, que pode ser errada ou não. Porque a resolução, quando sendo agressiva ao outro, ou seja, uma violação, como ele vai falar mais para frente, né? Aí é que se torna conflituosa, né? Exatamente. E para David Bohm, o conflito, na verdade, é uma oportunidade para que a gente aprenda. Porque tendo conflito, vai ser inevitável. A gente tá aqui vivendo, tendo pensamentos diferentes, escolhas diferentes. O que importa é eu não invadir o espaço do outro. É eu não querer passar por cima do outro para fazer valer o meu desejo. Justo. E, para além disso, ele vai falar também sobre a agressividade. E o Jean-Marie Miller ele vai trabalhar com agressividade a partir da sua etimologia, ou seja, da origem da palavra, né? E ele vai dizer que a agressividade é avançar em direção a alguma coisa, não é? E essa agressividade é que pode proporcionar ali a violência pela violência, né? No entanto, essa agressividade também pode ser uma reação, segundo o Jean-Marie Miller, que ele é filósofo francês, né? Pode ser uma reação para equiparar a situação. Ou seja, ele usa alguns exemplos, ele vai usar até dos escravizados, vai usar em conflitos também como exemplo nesse sentido em guerras, né? No qual, quando um povo se sente, né, sem os direitos devidos, eles acabam partindo para um ponto mais agressivo. Para quê? Para tentar equilibrar as forças, né? Então é isso que ele vai falar sobre agressividade. Para diante disso, ele chega num termo bem interessante que é o que a gente vai usar hoje aqui em geral, que é justamente o de violência, não é? E ele vai falar de não violência a partir do Gandhi. E o que eu acho muito interessante é isso. Eu não sei se vocês sabiam, mas o Gandhi, né? Ele cunhou o termo não violência, não hífen violência, não é? Não sabia. Foi na década de 20, não é? E ele traz isso do sânscrito, um termozinho do sânscrito, que basicamente é
a não violação do outro. Uhum. Ou seja, eu não posso prejudicar o outro. Eu não posso passar por cima do outro. É como se a gente partisse do princípio de que a minha liberdade não pode passar por cima da liberdade do outro. Então, quando a gente vai parar para pensar qual o limite da liberdade, o limite da minha liberdade é o mesmo limite da liberdade do outro. E eu não posso passar por cima da liberdade do outro do mesmo jeito que o outro não pode passar por cima de minha liberdade. Com certeza. Não é? E o macho trabalha isso aí, né? É até interessante esse conceito de violência também que você citou agora, Cícero, que me lembrou um conceito que eu adoro de violência, que é da Simone... Tu adora a violência ou o conceito? O conceito da violência da Simone Weil, que descreve a violência como uma objetificação do sujeito, sabe? A gente causa violência quando eu objetifico alguém, quando eu coisifico alguém, quando eu transformo esse alguém em coisa. É bem próximo aí do que o Jean-Marie Miller vai trazer, né? Exatamente. Principalmente quando eu torno alguém coisa é. O que significa? A partir do momento que eu consigo transformar essa situação, né, na sua relação interpessoal em uma relação de hierarquia e submissidade, quando eu transformo aquele em submisso, eu consigo causar esse tipo de violência. E é interessante a gente pensar nesses pontos, porque nem toda agressão, como o Cícero citou, ela necessariamente ela é negativa. A gente pode transformar a nossa agressão em atividades positivas para o nosso dia a dia. Como a gente também transforma as nossas emoções. Né? Mas o tema de violência, ele sempre coisifica o sujeito. E aí é uma definição que eu também trabalho bastante, que eu gosto desse tipo de definição, porque eu acho que fica muito claro. Né? E isso é muito interessante, trabalhar com as crianças, né? Nesse livro da Cultura de Paz, a gente vê muito falando sobre a diferença entre agressão, luta e violência. Que a gente pode lutar pelos nossos direitos, pelo que a gente tem como ideal, sem partir para a violência, sem ser diretamente agressivo, coisificar o outro. E a gente tá falando de termos técnicos, mas em sala de aula a gente faz isso o tempo todo, com crianças pequenas, entendendo do que cada um tem que é seu, o que você pode dividir com o outro, o que você não pode pegar da mão do outro, ou bater no outro, empurrar. É muito interessante ver como isso vai aparecendo para as nossas crianças e enquanto a gente vai crescendo também, né? Legal, legal. E o interessante que, sem pular um pouquinho de pauta aqui, tá? Mas já adiantando uma partinha das emoções, o Jean-Marie Miller vai falar muito sobre a questão do medo. Né? Que muito da violência e da agressão parte do medo. Do medo de um sujeito para com o outro. Né? O medo do sujeito no que o outro representa. Ou no que o outro pode representar. Né? E ele vai falar sobre a importância de se trabalhar e de se entender a importância do medo. Né? O medo é desagradável de sentir, muito desagradável de sentir, o medo. Né? Mas o medo é uma emoção muito importante pra gente, porque ela quer dar pita, gente. O ser humano só tá aqui hoje por causa do medo. Sim, não com é? certeza. Então, ele até cita aquele exemplo que os pais falam muitas vezes pros filhos, né? Não é pra você sentir medo. É pelo contrário. É pra você sentir medo. A questão é o que você vai fazer com o seu medo. Sim. Não é como você vai gerir esse seu medo para que ele se torne o quê? Uma agressão. Uma violência banal. Percebendo que é um medo que é real, passível de acontecer, e também um medo que é uma insegurança nossa, né? Justo. Se eu vou bater no Pedro porque eu tô com medo dele me bater de volta, isso é um medo que tá sendo irracional, porque ele não fez nada pra me deixar insegura. Se torna um ciclo, né? Então, mesmo esse medo que eu tenho de você tem de mim, a gente vai agorando, vai transformando isso cada vez maior. E aí a gente vai criando situações. E se perde o controle. E se perde o controle. E antes da gente ir para alguns momentos de perguntinhas aqui com vocês, eu queria entender um pouquinho mais dos rapazes, que vocês pegarem os autores, né? O que seria essa comunicação não violenta que o Marshall Rosenberg vai trabalhar e também o que é o diálogo que o David Bohm trabalhou tanto na vida dele depois que ele largou a bomba atômica. É até interessante você puxar esse assunto, Cícero, porque eu já ia aprofundar um pouquinho mais sobre a CNV, né? A comunicação não violenta. E antes de pegar nesse assunto, eu queria puxar um gancho da frase que você falou um pouco antes, que era sobre as agressividades. Tem um termo que o Marshall trabalha, parafraseando agora diretamente, que toda agressão é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. A gente vai entender isso um pouco melhor quando a gente trabalhar quais são os 4 pilares da CNV. Quando a gente trabalha a CNV, a gente trabalha sempre a nossa comunicação baseada em 4 pilares. É a observação sem julgamento, as nossas emoções diretas e claras, as nossas necessidades, e aí a gente vai chegar nesse ponto que é um dos pontos mais importantes. E por fim, os nossos desejos ou o meu pedido. Então, por exemplo, trabalhar a CNV, ela não é simples. Trabalhar a CNV, ela não é fácil, principalmente porque a gente já está construído. É um exercício diário, na verdade, né? É um exercício diário. Principalmente É aprender outra linguagem, né, cara? Exatamente, é uma nova alfabetização.
justamente aprender nova linguagem, porque a gente já foi construído num processo de comunicação violenta. É natural. Uhum. Então imagina, você chega em casa e aí você passa o dia todo trabalhando. Logo quando você sai de manhã, você pede pro seu filho: pô, filho, tira o frango pra descongelar. Quando eu chegar de noite, eu vou fazer um franguinho pra gente. Tá? Pra já cozinhar. Aí você passa a manhã inteira, sai 7 horas da manhã, chega em casa às 6 horas da noite, 5 horas da noite, e vê lá, abre a geladeira e o frango lá dentro. Aí você chega pro seu filho muito educadamente e fala: poxa, filho, por que você não tirou o frango da geladeira? Não faz isso, né? Chegou criatura de Deus. Você pega o frango, bota nas Bate coisas nele, dele. Bota nas coisas do menino, dentro do guarda-roupa dele. Então a gente já aprendeu a nos comunicar de forma violenta. Uhum. E aí, quando a gente trabalha esse tipo de comunicação, a gente poderia transformar. Vou dar outro exemplo. Vamos dizer que a gente tá ali no nosso ambiente de trabalho, naturalmente todos os dias, e o Cícero vai e come um bombom, que era meu, tava dentro da geladeira da copa da empresa. Né? Então, a forma de trabalhar Ih, rapaz, isso é óbvio. essa CNV é principalmente começar pelos 4 pilares. Então, primeiro, a observação e sem julgamento. E nessa hora, a gente precisa observar os fatos sem julgamento nenhum. Apenas Difícil, descrevê-los. Então, por exemplo, fui conversar com o Cícero e eu falo: oi, Cícero, notei que você comeu o bombom que estava na geladeira e que era meu. Uma observação direta e uma descrição dos fatos que aconteceram. Logo depois, eu falo um pouco dos meus sentimentos e como isso me causou. Uhum. E por conta disso, Cícero, isso me deixou bastante chateado. Essa chateação e toda emoção, ela vem por conta de uma necessidade que ela não foi atingida. Tá? Todo tipo de emoção. Ou não E atingida, sem ou falar atingida. e sem falar que a partir do momento que ele tá descrevendo a sua emoção, o que está sentindo pelo fato, não é? Isso gera empatia. Né, Com de algum- certeza. Isso. Porque, tipo, você dizer: Yasmin, toda vez que a gente marca de ir no cinema, você chega atrasado e a gente acaba perdendo o filme. Uhum. Não é? Não tem como tu acordar mais cedo, não tem como tu fazer as coisas. Exatamente. Aí você A dizer gente o que tá você sente. indo Poxa, eu pra fico agressão. triste. Toda vez que acontece isso, eu quero muito assistir um filme ali contigo, pra gente depois debater o filme que é massa, a gente debater o filme bem legal. E toda vez que tu faz isso, eu fico muito triste. Veja que com a forma de você falar, expressando pela emoção, é mais fácil do outro que compreender. Com certeza. E é um pedido que pede para uma resolução. Se Isso. eu só te ataco e falo: olha, porque você fez isso, eu perdi isso. Uhum. A outra pessoa vai se justificar, mas eu não fiz por querer. Acabou a conversa. E isso gera um distanciamento, né? Quando eu já venho muito agressivo, isso gera distanciamento com que faz com que a pessoa já não queira conversar comigo. E aí já não é mais um diálogo, e aí fica um pouco mais rompido essa nossa comunicação. E aí, seguindo esse exemplo de vocês, é bastante interessante, porque eu ia chegar justamente nesse ponto. Que quando a gente não consegue transformar essa nossa necessidade, ela não é atendida, a gente geralmente tem essas emoções um pouco diferentes. Então, por exemplo, no caso do cinema. Pô, Yasmin, notei que você chegou às 7h45 e a gente havia marcado às 7h30. Eu fiquei chateado, sentimento e observação, pois... Apesar que eu 15 minutos é gostaria de perdoável, passar- né? Pois eu gostaria Não de se passar for um mais cinema. tempo. É verdade. Se for um cinema, não, né? Já perdeu todos os créditos do início. Os 15 minutos Os dos créditos, trailers. Os As trailers. propagandas, no caso. É, hoje em dia é só propaganda mesmo. E aí, depois que eu consigo fazer essa conotação de necessidade, eu faço o meu pedido. Então, peço que, das próximas vezes, por favor, você venha mais cedo ou se atente mais um horário. Então, você vê que é uma comunicação, ela é direta. Eu consegui atingir todas as metas da CNV. Não impulsionei nenhum tipo de emoção negativa no outro. Apenas demonstrei os fatos. Isso é uma coisa muito, 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 muito importante. Porque em qual cenário vocês acreditam que é mais fácil uma pessoa retornar a um tipo de ação? Cenário 1. Uma mãe chega para um filho e diz: pô, filho, o tempo todo você tá com o seu quarto bagunçado, já pedi para você arrumar umas 3 vezes e tudo mais. Então, quando a gente rotula esse filho, ou cenário 2, quando eu chego para ele e faço a conotação: é a terceira vez que eu chego aqui no seu quarto e o quarto tá novamente bagunçado. Sabe? Qual desses dois cenários vocês acreditam que esta pessoa, o filho no caso, ele tende a voltar e fazer o comportamento? Eu tive uma experiência parecida com essa que tu tá descrevendo numa reunião que eu tive com pais, fazendo um atendimento, né, um acompanhamento pedagógico. E a gente estava falando justamente sobre CNV e como lidar com os filhos, como praticar CNV com os filhos, né? Aí eu fui e disse: olha, muito parte do que você quer. Qual a sua necessidade, né? Aí eu peguei o exemplo de riscar a parede, da criança riscar a parede. Uhum. Eu fui e disse: há várias maneiras de você falar com seu filho a partir desse cenário. A primeira coisa que você tem que fazer é regular sua raiva. Não é? Afinal de contas, você vai ver aquilo ali riscado, pode subir aqui e o filtro ir por água abaixo. Então, regular para você conseguir falar com ele de uma maneira que ele entenda o seu filho, que ele também tenha um protagonismo dele da responsabilidade sobre o ato e procurar uma solução.
Então você acha que é mais fácil puxar a mão dele e reclamar bem muito? Ou você acha que é mais fácil você dizer como você se sentiu, o que aquilo ali pode causar, não é? Ou tipo, vamos ter que abrir mão de alguma coisa para poder pintar a parede, não é? E uma solução, né? Não Pra é? aquela E questão. apontar a solução. Que tal a gente botar uma cartolina aqui, você ficar riscando a cartolina num quadro branco, Perfeito. não é? Para não desestimular a criatividade da criança e ao mesmo tempo E colocar entender, limites. né, que a gente tá falando de um adulto para uma criança, de um Uhum. adulto para um adolescente. São pessoas com fases cognitivas completamente diferentes. Então, todo mundo vai ter seu direito a ter raiva, a ficar irritado. Mas quanto mais velho você vai ficando, você tem que aprender a ali se entender. Não é controlar, a gente não fala controlar, né? Mas entender qual é a minha reação adequada àquela situação. Será que é gritar com a criança como se eu fosse outra criança? Ou será que é promover o diálogo com ela e buscar soluções para aquela situação? E a gente fala disso em todas as relações, tanto de pai para filho, quanto de professor para educando em sala de aula também, né? E digo mais, Ju, não é fácil. Isso Não aí é mesmo. como o próprio Macho Rosenberg é uma prática diária, Uhum. não é? E como qualquer prática educacional, é contínua e permanente. E permanente. Não é? E isso é muito importante vocês trazerem esses dois termos, principalmente no exemplo que o Cicero trouxe. O rótulo, ele é uma profecia autorrealizada. Sempre. Sempre. Então, desde o momento que eu rotulo alguém, isso vai acontecer. É simples. E aí, isso entra também nas pseudo-emoções. Como assim, Pedro? Vocês devem estar se perguntando, né? Quando eu falo de emoções, eu trago tristeza, felicidade, alegria e tudo mais. As pseudo-emoções, para vocês não caírem no erro, quando forem tratar ou tentar conversar, praticar a CNV, é trazer um pouco de eu me senti injustiçado, sabe? Eu me senti atacado. Não são emoções, são pseudo-emoções porque A gente trazem, escuta bastante isso, indire- inclusive. Uhum. trazem e conectam diretamente aquela pessoa. Mas aí ou você vai a estar um culpabilizando o culpado. outro, né? Eu tô culpando outra pessoa. Sim. Eu não tô dizendo diretamente, mas ainda assim o sentido tá ali. Então não são sentimentos, sabe? Eu me senti injustiçado, ou me senti chateado porque eu fui injustiçado. Então já deixa de ser a observação, que é o primeiro pilar da CNV. Sabe? Eu já tô colocando a minha opinião por cima, eu já tô colocando o meu ponto de vista por cima. Uhum. E aí são pseudo-emoções também. Outra coisa que a gente pode trabalhar é a questão da culpabilização. Culpar outra pessoa é muito confortável porque eu tiro de mim Sim. algo que é doloroso e desconfortável. Como já dizia Raul Responsabilidade Seixas, né? também, né? É mais fácil culpar o Como outro. dizia Raul É mais fácil Seixas. culpar o outro. E aí é importante a gente não cair no erro, né? Não pensar que porque a culpa é minha eu boto em quem eu quiser, porque isso não existe. Então o interessante é vocês trabalharem todo esse sentimento. Só que é mais fácil. E aí a gente entra num ciclo de violência, né? Eu pratico a violência contra a pessoa, esta pessoa se sente envergonhada, por essa envergonhação ela fica com raiva e pratica a violência em outra pessoa. E a gente vive nesse ciclo infinito de E violência. como é minuciosa a violência, né? A gente pratica microviolência o tempo É, todo é. no nosso Dia a dia. Inclusive, a cotidiano. gente tava debatendo um dia desse lá no trabalho, que era a questão de, tipo, meus colegas de trabalho não têm culpa de eu ter tido a noite ruim de sono. Uhum. Com E certeza. tá estressado. Tá entendendo? Então é aquela hora que você tem que respirar fundo e dizer, pô, o outro não tem culpa, né? Não tem... Pra que eu ficar jogando meu lixo em cima deles, né? Sim. A mesma E de coisa que a gente saber faz muito com os comunicar. filhos, faz muito com os alunos, né? E vice-versa. Uhum. E de saber comunicar, né? Você tem direito de chegar e dizer, gente, eu não dormi nada de ontem pra hoje, eu não tô com um humor muito bom, então eu vou querer ficar aqui um É pouquinho porque mais na parece minha. que tem uma dificuldade tremenda de demonstrar fragilidade, né? E de se perceber. Porque pra eu dizer isso pra você, eu já tenho que me perceber. Exato. E Tem é que ter uma muito mais autoconsciência, é verdade. fácil eu estar aqui no meu automático, só reagindo. Uhum. E é muito mais confortável também. Porque o autoconhecimento traz esse desconforto, né? A gente que é psicólogo chama muito pra terapia e fala das vantagens e como é bom se autoconhecer. Mas também é extremamente desconfortável você fazer esse exercício. Então, se Até pro psicólogo, né? eu sozinho, imagina eu com os meus colegas de trabalho. Uhum. Legal. E se envolve comunicação... Terminou? Tem mais? Tá de boa? Se a gente envolve comunicação, Envolve o diálogo. envolve diálogo. Com Né? certeza. E o que é que o David É Bohm tem isso pra mesmo. falar pra gente aqui que faz aí combinar com o nosso querido Macho Rosenberg? Eu acho que David Bohm e Marshall Rosenberg são amicíssimos, porque existem Será muitas que eram mesmo? coisas. Deveriam Trocavam ser. e-mails, SMS, Com Orkut. certeza. Se Naquele pra tivesse cá. hoje em dia, se seguiriam no Instagram e no Twitter. Com certeza. E David Bohm fala muito sobre esse diálogo ser uma escuta de coração aberto, mas sem julgamentos. Uma escuta sem expectativas. E eu acho que para hoje em dia, uma escuta sem pressa.
Porque eu sinto que as relações hoje em dia são muito... Estou esperando o Pedro acabar de falar para eu falar o que eu quero dizer. Uhum. Não necessariamente estou escutando o que Pedro tinha a dizer. Sim. Ou não necessariamente quero construir uma ideia Sim. junto com ele. Eu quero convencê-lo do que eu estou falando que é a coisa certa, né? Essa polarização do que é o certo e o que é o errado. E o David Bohm vai por outro caminho. Vamos construir junto uma ideia nova? Vamos levar para as crianças essa possibilidade de que se teve um conflito aqui que aconteceu, que é inevitável e que é importante para que a gente cresça, vamos procurar uma solução juntos? Cada um dá a sua opinião e a gente vai construindo juntos aquilo ali. Então, é muito interessante ver como a CNV e o diálogo caminham bem parecidos. E mais uma vez, né? O quanto os dois não põem fim ao conflito. Exatamente. O conflito Exato. é necessário, né? E tirar essa dicotomia de que existe uma coisa boa e uma coisa ruim. O conflito não necessariamente vai ser bom, né? Se eu tô aqui com você e eu derrubo a sua xícara, isso não vai ser legal. Mas vai trazer alguma coisa daquela situação. Sempre vai trazer alguma coisa. É importante a gente ter o conflito, porque senão a gente vai ter mentes iguais, pensamentos iguais. E não é isso que a gente busca, né? Exatamente, né? E, inclusive, o David Bohm ele vem falar sobre a questão do que, para ele, o diálogo, né? E as rodas de diálogo ali são meio que um jogo do ganha-ganha, não é? Ele diz que o diálogo, ele parte muito disso, se você for puxar dos filósofos antigos, até Sócrates já estava falando sobre isso aí, né? Que o diálogo, né, é a construção de ideia em conjunto, não é? Por isso que ele chama de ping-pong do ganha-ganha, não é? Porque normalmente quando a gente vê discussão, é com o objetivo de vitória, Debate, né? né? O que a gente vê bastante nos comícios, né? No comício em épocas eleitorais é justamente o debate. Inclusive, os veículos de mídia vão procurar ali quem foi o vencedor daquele São debate. rivais. Não é? São rivais. São rivais e tudo mais. Bipolaridade do Né? sim, não, Mas certo no e final das errado. contas a gente sabe que ali todos vão ter que trabalhar em prol de uma população. Não é? Então, é mais uma questão de construção de conhecimento, construção de resolução em conjuntos. Sim. É isso aí? É isso mesmo. Muito bom. Muito bom. E a gente termina aqui o primeiro bloco. Então, como vocês viram, né? As teorias que envolvem o diálogo, que envolvem a comunicação não violenta, são teorias bem abrangentes, não tão novas, tá? Não é de hoje que a gente debate Bem isso, interligadas, né? né? Se vocês forem observar, desde a construção da ONU, em 48, salvo engano, 1948, que se debate o diálogo, que se debate o uso das ciências, Com certeza. não é? O David Bohm foi um dos críticos do uso da ciência para a violência, não é? Como foi o caso da bomba atômica, no qual ele participou, não é? Inclusive, não só ele, mas inúmeros físicos adoeceram muito com relação a isso, né? Quem assistiu aí o Oppenheimer sabe bem do que aconteceu, não é? E agora a gente parte justamente com as perguntinhas aqui que eu quero disparar para vocês. A primeira delas aqui, que eu acho que não é tão difícil de responder, mas tomara que seja, não é? Que é justamente, o que é mais difícil? Agir sem pensar ou pensar para agir? O que é mais difícil, Isso. com certeza, parar pra agir. Parar para agir? Muito certeza. mais difícil pensar para agir. Porque quando a gente... Eu vou até citar o David Bohm mesmo, né? Quando a gente tá agindo, é no automático. Então, eu não paro pra me perceber, eu não paro pra olhar pro ambiente, pra tomar uma decisão. E às vezes até nem pra me acalmar daquele conflito que aconteceu ali, daquela discussão, aquela emoção acalorada que eu senti. Eu simplesmente reajo. E quando eu paro, então eu tenho que entrar em contato comigo, com o que eu senti, com o que o outro pode ter sentido, com o que aquilo significou. Olha o rolê que é fazer tudo isso. E vocês já notaram que parar a sociedade estranha? Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui e vocês simplesmente parar e ficar assim um pouco. Deixa eu Pensando, né? pensar rapidinho. Deixa É. eu pensar. Parece que tá comentendo um crime, Não né? sabe, Não é? não sabe o que Não tá sabe, falando. não sabe o que tá falando. E olha como isso também... Imagina se a pessoa disser, posso responder depois? Ixi, que eu vou meu pensar um Deus do pouquinho? céu. Não. Não pode. É. Não pode, não é? E olha como isso é um movimento social também, né? Sim. Que é toda aquela questão... Provavelmente você já deve ter escutado. Né? Tipo assim, não pode levar desaforo pra casa. Uhum. Já pensou se você tiver que parar e pensar? Instantâneo. E olha o que é engraçado. Tem um livro muito bacana chamado Liga pela Paz. Muito bom livro, tá? Coincidentemente da Hug, né? Mas é muito Será que bom é esse? livro. Que a gente trabalha alguns conceitos do RPA. Vocês sabem o que é o RPA? Sei não. Pedro. Ixi, Me meu Deus, fale. não é possível, não. Meu Deus. O RPA é um sistema de ações, ou sequência de ações, que a gente trabalha também nos livros da Liga pela Paz, que é pra você parar, respirar, pensar e depois agir.
Ou seja, RPA. Respirar, pensar e agir. A gente tenta trabalhar isso nas crianças desde cedo para que a gente possa ter essa sequência de movimento, como Pra que que eu ela expliquei pra adquira essa vocês. habilidade logo cedo, né? Que é uma Pra não habilidade espere socioemocional. causar uma demissão no futuro. Já pensou Não. se o nosso chefe chega, já é a terceira vez seguida no dia, pedindo demanda, chega às 5h30, a gente larga de 5h40, ele pede uma coisa assim, e a gente fala... E aí dá logo uma resposta. Não pode, né? É verdade. Se a gente quiser manter-se no Sem nosso falar emprego, que agir sem pensar pode levar você pra cadeia. com certeza. O que é Não que é verdade? acontece? Que é o que Que é o acontece. que acontece bastante. Não é verdade? Eu também queria saber de vocês se temos estratégias práticas, tá, que os professores podem adotar para lidar com conflitos em sala de aula de forma construtiva. Com certeza. Será que temos estratégias? Tem várias estratégias. Eu posso começar falando das minhas Pode, estratégias? fica à vontade. Por favor. Então, não sou professora, sou psicóloga, mas trabalho e estudo essa área. E existem sim algumas estratégias. Especialmente se antecipar ao conflito. Então a gente não precisa esperar o conflito acontecer para fazer alguma coisa. A gente pode promover um espaço de diálogo, promover a escuta ativa, um ambiente acolhedor. Então, o conflito acontecendo, o educando ou a educanda que está em sala de aula vai saber que vai ser escutada, vai buscar ser compreendida. Então, isso aí já diminui muito a agressividade que pode acontecer naquela situação. Mas vamos lá. Os materiais da Liga pela Paz estão entrando agora na escola. A gente não promovia essa cultura de paz antes. O que é que eu, quanto educadora, posso fazer na minha sala de aula? Eu acho que promover rodas de conversa é o primeiro passo. Com certeza. Ao invés daquela formação bancária, né? Um atrás do outro, vamos colocar em roda, meia-lua. No curso de psicologia a gente tem muito isso. Muito. Todo mundo vai se ver, todo mundo Ainda vai se bem, né? ouvir. Que tem... Tem, gente. Acontece mesmo. No mestrado acontece o tempo todo. Todo mundo vai se ver, todo mundo vai se ouvir. Acho que o Marshall Rosenberg traz muitas formas de se resolver. Sem pontuar, né? Olha, eu tô com raiva de você porque você quebrou meu lápis. Então, trazer como você tá se sentindo de uma forma menos agressiva. Eu fiquei chateado com a situação que aconteceu. O professor, a educadora, o educador podem tomar esse papel de facilitador, né? De mediação de conflitos. Então, vamos sentar para escutar e levar para a turma. O que a gente pode fazer? Jogar o protagonismo, né? Exatamente. É muito fácil Esse jovem você tem se potencial colocar... demais pra gente deixar guardado. Sim, Com você certeza. se colocar no lugar de eu vou resolver tudo. E o professor se sobrecarrega dessa forma. Então, quando a gente devolve para a turma, o que a gente pode fazer? Mostramos para eles que, apesar de haver divergência de ideias, também podemos construir muita coisa junto. Muitas soluções. É muito interessante trabalhar toda essa questão do círculo, né? Você trabalhar o círculo, o pré-círculo, a sala em U, a sala em oval, né? Porque o círculo perfeito a gente não consegue fazer, né? Toda vez que a gente pede um círculo, fica um ovo, Não mas fica. natural. O processo é justamente para que a gente possa olhar no olho de cada um e ver que não tem um sistema de onde uns são melhores ou piores que os outros. O que Uhum. acontece na sala de aula naturalmente. Que a gente tem as bancadas da frente, a gente tem as bancadas de trás e tem um professor que fica no Tem local sempre de os palco. meninos do fundão, E né? os Que o meninos do pessoal fundão. fala. Então, E é interessante essa quebra desculpa te atrapalhar, né? nada. Que é essa quebra da organização de sala de aula. Dos Né? Tirar estereótipos. e das fileiras para uma forma em U, por exemplo. A gente tava vendo um dia desse, debatendo lá na sala do pedagógico, justamente um documentário, né? No qual um especialista fala, né? Se a gente pega um professor do século XIX, do início do século XX, e jogar ele agora numa escola, ele vai estranhar? Não. Não vai estranhar, porque é do mesmo jeito. A única coisa que mudou são os métodos de punição. Isso. Aí ele faz a pergunta, como que os jovens saíram ali do início dos anos do século XX, com demandas, com pensamentos, com a cultura diferenciada, e a gente vai usar os mesmos mecanismos para um jovem que está inserido dentro de um mecanismo de informação constante, Uhum. não é? Na minha época de escola, eu tinha que ir para a biblioteca, abrir uma enciclopédia Barça para procurar um verbete. Hoje em dia o menino abre o Wikipédia e ele já dá o verbete dado. Então, não podemos agir da mesma maneira. Com certeza. Né? Nós temos que estimular habilidades nessa criança para que ela desenvolva o conhecimento dela. Dentro da geração dela, né? Esse Exatamente. recorte geracional é tão importante. Esse ano mesmo tem uma geração nova nascendo aí. Aí a gente vai criar essa geração do mesmo jeito que criávamos os millennials. Não tem como, gente. Exatamente. E é por isso que se bate tanto na cabeça e se frustra tanto, porque quer repetir uma educação igualzinha por diversos anos seguidos. Não funciona. E assim, gente, eu sempre priorizo bastante a gente trabalhar junto com a natureza também. A gente trabalhar a natureza, a gente trabalha tanto em ambientes ansiolíticos que não causam, né, ansiedade,
que vão reduzir o nível de ansiedade nos meninos, como também a gente traz propostas diferentes. Aproxima, né? Esse contato com a natureza nos anos iniciais da vida, 3, 4, 5 anos, a parte do ensino infantil, a parte do ensino fundamental primeiros anos, ele traz benefícios de mais de 55% em níveis de ansiedade dos meninos, né? Uhum. Diminui o risco deles terem qualquer tipo de transtornos relacionados às emoções no início da vida e também melhora bastante a vida deles nesse processo educacional, processo de ensino e aprendizagem. Mas dentre todos os mecanismos que você pode trabalhar, que a Yasmin citou, que a gente trabalhou um pouquinho com o Cícero também, eu acho interessante a gente trazer, em princípio, a escuta. Uhum. Na minha época de professor, quando eu trabalhava com os meninos de sala de aula, a gente sempre tem conflito, até porque eu trazia os conflitos para dentro de sala de aula, né? Trabalhava bastante a questão do projeto de vida, que é uma questão mais socioemocional, focado nos meninos do ensino médio, mas também trazia esses conflitos. E aí, sua vida vai terminar agora, a escolar. A sua vida normal ou Sua vida trabalhista como você conhece, né? Vai começar agora. e vai começar uma outra vida. A vida dos boletos. Qual vai ser essa vida que você vai querer para você? Entendeu? Então, trabalhar esses temas é bastante importante. Né? Trazer esses conflitos, essas quebras de paradigmas, tudo que eles acreditavam. Né? E se antecipar Exato, é importante. exato. Com a escuta. Quando a gente fala de ensinar para as habilidades emocionais, a gente está envolvendo o quê? Que o aluno, que essa criança consiga se desenvolver, chegar na fase adulta com mais habilidades para lidar com as questões da vida do que a gente. Exatamente. Para que eles não precisem de quê? De ficar mergulhados em ansiolíticos, para que eles não precisem ficar o tempo todo entrando em burnout, por exemplo. Porque a né? ansiedade é isso, né? Você se antecipar uma situação, mas de forma assustadora e E desconfortável. que saibam planejar a sua vida de uma maneira mais assertiva, até mesmo para os impercalços. Os planos B, C e D que vão acontecendo ao Que é longo da vida. normal. E que vão Né? existir, né? E aproveitando essa questão que tu estava falando, Pedro, da tua experiência em sala de aula, a gente encontra muitos desafios dos professores dentro de sala de aula. Alguns Encontro. desafios que tu pode trazer aí da tua experiência. Eu tenho 2 tipos de experiências relacionadas a essa área. Eu trabalhei como psicólogo escolar e trabalhei com professores, diretamente no corpo docente, né? Mas também trabalhei como professor dentro de sala de aula e eu vi os 2 lados da moeda. O primeiro lado é que é muito simples a gente trabalhar esses temas, teorias, técnicas do lado de fora. Então é por isso que conversar com vocês é muito mais fácil do que estar dentro de sala de aula. Então é muito fácil eu chegar pra você e dizer que você tem que ser mais aberto aos meninos, tem que ser mais receptivo aos meninos, aos alunos, sabe? Sendo que quando você entra na sala de aula, tá uma bagunça, joga papel pra lá, joga papel pra cá, você vira as costas, tem um risinho, então você pede atenção e não vem. Então o que acontece? Eu gosto de trabalhar sempre a escutativa, tá? Então você dá permissão para os alunos serem protagonistas, como vocês trabalharam também previamente, mas a gente pode também trabalhar alguns outros tipos de escuta também. Tem um autor que eu gosto bastante, que é o Otto Scharmer, que ele trabalha tipos de escuta, 4 tipos de escuta específicos. Tá? A primeira escuta é uma escuta mais básica, que é a escuta de download, que é quando a gente só escuta o que a gente quer, a gente escuta para reafirmar. Na segundo tipo de escuta, que é um pouco mais ampliada, a gente entra na fractual, que é uma escuta que a gente tem um pouco mais de viés, é onde a gente tá pronto pro debate, que a gente citou antes. Na terceira escuta, que é a empática, empática, quase não sai. A empática é uma escuta que a gente tá pronta pro diálogo. Então você vê a diferença, né? Que a Yasmin explicou pra gente, a gente tem uma diferença no debate e no diálogo. E por fim, a gente tem mais uma utópica, que descreve um novo tipo de escuta, que é quando a gente consegue observar todo um campo ampliado, que é a escuta em U, é quando a gente se retira daquela sala de aula e é apenas um orientador. O papel do professor ele não é ser uma posição hierárquica, dono de sala. O papel do professor é ser um facilitador daquela aula, um orientador. É simples, é trabalhar junto com os meninos. Eu gosto de trabalhar também, dentro de sala de aula, o papelzinho ou palitinho da fala. Né? Algumas pessoas trabalham com vara, ou então com os cajados grandões. A gente pode fazer travesseiro, chapéu, o que você tiver à disposição. Até o professor passa por isso. Não é porque o professor está inserido naquela roda que ele pode falar fora daquele papel. Essa dinâmica a gente vai pegar um objeto específico, um papel, um cajado, como explica. Tu fala de objeto de fala mesmo, né? E dar esse objeto para algumas pessoas para que elas possam falar no momento. Então, quando uma pessoa tiver com aquele momento, com aquele objeto, só aquela pessoa pode falar. Mas, na outra perspectiva, eu também vejo os professores se adoecendo bastante. A custo de curiosidade. Já ia perguntar isso. A custo de curiosidade. A profissão professor é uma das profissões mais atingidas pelo burnout. Hoje a gente disponibiliza 3 tipos de categorias diferentes para o burnout, das profissões mais atingidas. A primeira profissão são todas aquelas ligadas à área da saúde, médicos, enfermeiros,
odontologistas, psicólogos da saúde, entre outras profissões que trabalham na área hospitalar, lidam com muito estresse. A segunda são os professores. Então, todos esses professores da área da educação, professores assistentes de sala de aula, entre outros profissionais também. E na terceira categoria são todos os outros profissionais. Então, você vê que tem uma grande distância. Tem uma categoria só para professores. E uma só para saúde. Só para saúde. Por todos os outros. E é isso que é interessante. Então, o burnout ele é bastante... Professor de história. Professor de história. Então, é por isso que a gente vê essa incidência muito grande nos professores em casos de burnout. Tá? A gente tem um estudo hoje que a gente tem em média de 33% a 34% de todos os brasileiros, eles já tiveram, têm ou terão burnout na vida deles. Então, eu não pretendo ter. Sobrou pra gente. Então é vocês dois. Vai ser nós então, dois. Nessa sala aqui, um de nós três vai ter burnout. Ou já teve, né? Ou está tendo. Bom, eu não estou tendo. Então só pode ser o Cícero. A síndrome de burnout, ela é uma doença relativamente nova. Ela possui mais de 280 sintomas possíveis de aparecer. Pouco sintoma para identificar. E é difícil você conseguir um diagnóstico de burnout nos dias de hoje, porque é muito difícil você conseguir acionar os seus sintomas ao trabalho. O burnout, ele é uma doença ou uma síndrome, principalmente muito, muito complicada, pelos seguintes fatores. Primeiro, é difícil categorizar e diagnosticar, identificar. Segundo, quando você identifica, o processo natural é tirar o sujeito do objeto estressor, mas não consertar ou modificar esse objeto estressor. Então, o que acontece normalmente? O Cícero está com burnout, professor de história, dentro de sala de aula. Ele é retirado com um atestado de 3 meses, 4 meses. Sendo que o objeto estressor dele foi o colégio, o trabalho. Ou requalificar o professor. Tira ele e coloca no biblioteca. E coloca em outra coisa, reduz a carga horária dele. Então, o processo de burnout ele é muito punitivo. Não muda o objeto estressor, e sim a pessoa. Então, você vê que já é um processo meio errado. Então, teve Cícero, colocou outro professor no lugar dele. Teve outro professor, colocou outro no lugar dele. Então, é um ciclo vicioso que sempre acontece, tá? E aí, outras situações que podem aparecer aí, principalmente atingem os professores, né? A zona de risco são mulheres em cima de homens, mulheres jovens que não possuem filhos, tá? Então, hoje a gente identifica que o filho, ele prepara para o estresse. Olha que ruim falar essas palavras, né? Mas é bem isso mesmo. Então, as mulheres que não têm filhos e são mais jovens, estão mais acessíveis, estão mais isso não significa que acho que tem filho não sofre de burnout, tá? Burnout materno acontece. Pelo contrário, tem um bocado que eu conheço. Mas isso também tem uma subversão, porque a mulher, quando ela tem filho, ela pode ser jogada no espaço de não trabalhar mais e cuidar da criança. Então, como é que eu chego pra ela e digo que o burnout ou os sintomas de estresse que ela tá tendo está relacionado diretamente ao filho dela? Por isso que é importante terapia, pra se auto-perceber e conseguir identificar, né? O que é possível de eu mudar, que tá me estressando. O que não é possível é como eu posso fazer se aquilo ali não é possível agora. Com certeza. São os passos. Show de bola. E o último, a última categoria também, mais agravante, é se ela for mulher jovem, da educação, que não possua filho e principalmente da rede básica de saúde. De saúde, desculpa, da educação. Foi bem lá, aqui se identificar aí, hein? Tá? No caso, mãe, mulher jovem, sem filho, da educação. Básica. Da educação básica. E também pública. Ou seja, a maioria das pedagogas que estão formadas aí. Todas as pedagogas. Estão com um pezinho no burnout, né? Das 20 pedagogas formadas numa turma, vamos dizer assim, metade delas. É interessante que, não que isso seja consenso, mas como eu visitei muitas escolas de educação infantil, na minha experiência como consultor, eu notava um pouco isso, não em todas, obviamente, não tem como eu padronizar essa minha ideia, né? Mas eu observava que, tipo, muitas educadoras que eram mais experientes, tinham mais tempo de casa, mais tempo de carreira, elas conseguiam lidar de uma maneira menos agressivas para a sua saúde mental do que as professoras mais jovens. Eu acho que as professoras mais novas, elas sofriam demais aquela carga. Parece que elas precisavam passar por um trauma dentro da sala de aula para poder ficar calejada igual uma professora. Isso mesmo. Né? É você ter estratégia de como lidar com aquela situação. Então, um negócio que é estressor, mas eu sei que se eu seguir por esse caminho vai dar certo, é mais fácil de eu passar, porque eu sei que meu sofrimento vai acabar em algum momento. Mas se eu tô ali o dia inteiro, todos os dias, sofrendo aquela situação sem saber como fazer ela findar, então o sofrimento só não tem propósito, não tem fim. O sofrimento pelo sofrimento, né? Show de bola. E com isso a gente termina aqui o nosso segundo bloco. E para iniciar o nosso terceiro bloco, nada melhor do que a gente colocar Maria para falar um pouquinho aqui pra gente, né? Fazer aqui um vídeo
maravilhoso da Maria e a gente em seguida debate um pouquinho com ele. Tranquilo? Ótimo. Show de bola. Você já frequentou algum lugar ou frequenta que quando adentra nesse lugar você sente um certo tipo de tensão, de desconforto, um ar pesado, de conflito? Pois é, isso se chama clima emocional. E Maria, o que dá esse clima emocional aos lugares que nós frequentamos, que muitas vezes sentimos esse tipo de tensão? As relações vivenciadas ali. As trocas, o convívio, a qualidade das relações que são compartilhadas naquele ambiente dá esse tom ao clima emocional. Então você pode estar num ambiente que é lindo, que é confortável, que é bem arquitetado, mas as relações que são construídas ali, que são vivenciadas no dia a dia, são agressivas, são cheias de conflitos não resolucionados. Então isso dá esse clima, e quando nós adentramos nesses determinados espaços, traz esse movimento ali de peso. E o que é que a gente pode fazer para melhorar esse clima emocional? Então, se o clima emocional está diretamente ligado à qualidade das relações que são vivenciadas nesse ambiente, eu preciso pensar em como cada um de nós está, para que nós possamos ir, quando for se relacionar com as pessoas, possa ir de uma maneira muito melhor. Então, os nossos conflitos internos não resolucionados, a maneira que nós lidamos ou não com as nossas emoções, tudo isso torna um peso. E no dia a dia, no automatismo, na correria, acontece de respondermos de maneira agressiva ao outro, de estarmos estressados, impacientes. E aí, quando eu vou me relacionar com o outro, eu acabo jogando essas tensões no outro. Então, é importante que primeiro a gente possa se cuidar, possa administrar bem os nossos conflitos, as nossas emoções, e aí quando formos nos relacionar com os outros, a gente possa ir de uma maneira muito mais madura, muito mais pacífica, cuidando da nossa comunicação, do tom de voz, das palavras que nós escolhemos para expressar aquilo que nós queremos. Então, cuidar de cada um, cuidar de nós, é cuidar das nossas relações e, consequentemente, impactar no ambiente que nós estejamos. É tão agradável poder frequentar, poder estar no dia a dia em ambientes que somam, que são tão confortáveis, que são leves. Não é bom? É muito bom. Então, que a gente possa construir dentro desses ambientes relações construtivas e pacíficas para que, consequentemente, seja um ambiente bom de estar no dia a dia. É isso aí, a Maria sempre maravilhosa. Ela arrasa. Sempre. Né? Uma voz fofinha, aveludada, né? Dá vontade de dar um abraço e guardar no coração. Né? E o que vocês acharam? Conseguiram prestar atenção no vídeo ou só no carinho da voz de Maria? Eu vou prestar Conseguiram prestar Deu atenção? pra prestar O que atenção. vocês acharam aí da fala dela? E qual seria essa importância aí da promoção da educação socioemocional, justamente para a gente melhorar o clima emocional e, consequentemente, a cultura de paz ficar mais fortalecida ali na escola? Eu acho que o que ficou forte pra mim é a autorresponsabilidade. De entender que onde eu tô, aquele ambiente, ele pode ser adoecedor e ele pode ser acolhedor. E eu também tenho responsabilidade nesse clima aqui. Não é só, rotular aquele lugar. Então, se eu não tenho uma relação legal com o Pedro, mas eu nunca cheguei pra conversar com o Pedro sobre isso, então eu também estou fazendo com que aquele ambiente seja adoecedor. Uhum. Pra mim ficou muito forte isso, de como a gente se relaciona o tempo todo com o espaço e o espaço também se relaciona com a gente. Não tem como separar. Eu tenho alguns pesos, porque eu sou psicólogo social e eu gosto muito de sempre olhar com essa visão, né? E é muito interessante como a gente trabalha hoje como ambientes sobrecarregados, como essa força emocional ela trabalha, mas que há muitos anos atrás a gente já dava esses nomes diferentes para essas situações. Então, por exemplo, quem nunca escutou um elefante transparente no meio da sala, sabe? A energia negativa do local e tudo mais. Então, trabalhar essas emoções é muito importante para que a gente possa ter um ambiente que seja naturalmente, no mínimo, respeitoso. Então, que eu possa, mesmo que eu não preciso gostar da Yasmin, não preciso gostar do Cícero, mas eu preciso manter eu preciso manter uma relação que seja, no mínimo, respeitosa. Né? Acho que a gente já trabalhou um pouquinho bem durante nossa conversa, um pouco mais cedo, sobre todos esses termos, de todas essas alocações, do que seria ter essas relações, de como se comunicar com o outro, mas é importante a gente entender também que, principalmente, como a Yasmin brilhantemente disse, é uma responsabilidade nossa, é uma responsabilidade minha. E não do isso outro. é uma consequência, né? Esse clima positivo, agradável, é uma consequência do quê? Dessas estratégias que a gente veio conversando.
Então, se eu, na minha sala de aula, como educadora, né, educadora da atenção básica, educadora do ensino fundamental, dos anos iniciais, dos anos finais, se eu aqui promovo rodas de conversa, se eu promovo espaços de escuta, então eu estou incentivando que os adultos cresçam e saibam se comunicar, saibam dialogar sem que esses elefantes transparentes precisem existir no meio da sala. Com certeza. Então, uma coisa vai levando a outra. Show de bola. Show de bola. E muito interessante aqui da fala de vocês. A Maria traz uma reflexão muito boa, né, sobre justamente essa cultura de paz, como essa cultura de paz é levada através da educação socioemocional. Né? Inclusive, me lembra muito o Juan Casasus, né? Que ele fez uma pesquisa, né, sobre o que é que impacta no desenvolvimento dos jovens, né? O que é que pode mais impactar. Né? Obviamente, são vários fatores dentro de uma escola que vão impactar o desenvolvimento daquele jovem. A gente fala, inclusive, dentro do que a gente chama ali do desempenho escolar. Não é? E ele vem justamente encontrar no clima emocional um dos grandes fatores. E quando a gente fala de clima emocional, a gente fala de tudo isso aqui que a gente vai falar. Tudo de CNV, de diálogo, de consciência emocional, de regulação emocional, de autoconhecimento. Agressividade, violência e Exatamente. luta. Né? Então, quando a gente vai falar da educação socioemocional, a gente está falando de uma gama enorme de habilidades ali que a gente vai desenvolvendo ao longo do ano. E a gente focou aqui muito nas relações mesmo, né? Mas entender que eu ter um bom relacionamento com o outro também implica eu ter um bom relacionamento comigo mesmo. E se eu tenho um bom relacionamento comigo mesmo, eu consigo estabelecer metas. E elas Limites. podem ser acadêmicas, inclusive. Eu consigo entender qual é a melhor forma que eu estudo e como eu vou tirar aquela nota que eu quero ter. Eu vou conseguir me compreender se eu não alcançar o meu objetivo. Então, aí, os níveis de ansiedade diminuindo Isso. e o educando se implicando A mais. gente fala disso até mesmo para que o educando consiga identificar onde ele precisa de ajuda. E quando eu tô falando de precisa de ajuda, não é só de tipo de terapia, não, ou de uma ajuda do suporte emocional. Eu falo de ajuda até mesmo nas matérias. Quando ele desenvolve, poxa, eu tenho uma dificuldade tremenda de entender gramática. O que é que eu posso fazer? Eu não sou burro por isso, eu não Exato. sou menor do que o outro por conta Exatamente. disso. É o jeito que eu funciono. Exatamente. E a gente trouxe aqui para finalizar nosso dia de hoje, passou rapidinho, né? Finalizar nosso dia de hoje justamente com uma imagenzinha que a gente fez um recorte do livro, tá? Que é justamente mostrando algumas ações que responde um pouco, traz um pouco do que a Maria trouxe, né? Eu queria ver de vocês, com vocês, na verdade, quais desses aqui a gente pode destacar, quais chamam mais atenção, lembrando que a gente tem aqui 4 eixos principais, que é justamente a solidariedade, a escuta, a preservação e a convivência pacífica. E aí, o que é que vocês acham aí que a gente pode puxar de importante, de relevante dentro dessas ações para promover a cultura de paz? Acho que é difícil escolher entre elas qual é o importante, porque todas são incrivelmente importantes, igualmente importantes. Você gostaria de destacar? Mas a gente pode discutir. Eu acho que a solidariedade é um ponto bastante importante, já que a gente está nesse tema de discussão e diálogo. Eu queria só dar mais uma ênfase no que a Yasmin trouxe, que é essa questão da conexão com o aluno, né? Se a gente fosse pensar um pouco na sala de aula, o processo de ensino-aprendizagem ele só existe quando possui afeto. Né? É natural você perceber que os alunos eles aprendem mais com os professores que eles mais gostam, as matérias, do que com que eles não gostam. É muito simples isso. É muito raro você chegar para um aluno e ele dizer assim: o professor que eu mais gosto é de matéria X e a minha pior nota é na matéria X. Geralmente é o contrário. O professor que eu menos gosto é na Y, a minha pior nota é na Y. O professor que eu mais gosto é na X, eu tenho notas maiores na X. Então, quando a gente trabalha essa solidariedade dentro de sala de aula, a gente pode promover várias ações que facilitarão, né, esse processo de afetividade entre o aluno e também o professor. Então, Muito todos bom. esses tipos de ações sociais, onde colaborar com os colegas de necessidades educacionais especiais, né? Que é a questão da inclusão, da integração, essa questão de fazer vendas de docinhos caseiros, receber bem os colegas, promover Trabalhar a espaços comunidade. de comunidade, de ambiente escolar. Até mesmo para gerar o dado de pertencimento. Com certeza. Exatamente. Que é uma coisa que a gente sente muita falta nas escolas hoje, né? Principalmente quando a gente está falando de escolas públicas, é justamente o senso de pertencimento do jovem com relação àquele espaço. Não é? E isso é uma dificuldade muito que a gente tem de estimular nas crianças. E tu, Yasmin, tu quer fazer algum destaque pra gente? Quero. Primeiro que eu adorei esse mapa mental. Eu acho que levar isso para as escolas é essencial, porque são vários eixos. Isso aí, E ó. cada Livro do êxo- 5º ano da Hug, tá? Aparece. E não cada chega nem no eixo... Fundamental 2, já tá sabendo.
vai puxar alguma coisa. Então, se eu quero falar sobre preservação, eu posso falar sobre preservação do patrimônio da escola, Olha do aí. ambiente que está ao redor da escola, eu posso falar sobre a comunidade. Então, vai destrinchando cada coisa e a gente tá falando de preservação e de repente tem um boom de ideias. Isso é muito legal, porque preservação, a gente tá falando sobre patrimônios físicos, mas também patrimônios ambientais e patrimônios de coisas que a gente construiu junto. Então, se eu tô fazendo um cartaz, eu não vou destruir o cartaz do outro, porque eu entendo que aquilo ali foi importante para mim. Muito bom. Então, puxar esse senso de pertencimento que você falou, essa colaboração, essa empatia. E o Acho que protagonismo tudo também. isso, o dos meninos. protagonismo. Isso. E tem aqui esse trechozinho final aqui que não deixa de ser importante, né? Que é De jeito justamente nenhum. a convivência. Uhum. O respeito às diferenças, o não à exclusão, que o próprio Jean-Marie Miller já vai falar, não é? Sobre quando a gente vai falar sobre agressividade, sobre a não violência, né? A não violência como uma arma contra a violência, né? E não a não violência como algo pacífico, paciente do processo, mas como algo ativo. Ele tem que ser ativo contra a violência. Sim. Não é? Então, o respeito às diferenças, o não ao bullying. E é muito importante que a gente entenda que quanto mais cedo a gente ensinar isso para a criança, Isso. mais cedo ela vai conseguir absorver, alimentar, explorar, entender mais, para que quando ela esteja na vida adulta, ela consiga praticar isso em sociedade. Com certeza. É importante... E a gente saia do que a gente convive hoje aqui, que nós não estamos vendo isso daqui da nossa sociedade direito, não é Isso. verdade? Importante tirar esse pensamento de que eu sou assim. Esse é o jeito que eu sou. Eu falo com você Sabe assim como é o nome porque disso? eu sou assim. Síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu sou assim, Gabriela. Você não nasceu assim. Você foi construído assim. Então, são muitas características, né? A escuta, ela é ensinada. O diálogo, ele é ensinado. Exatamente. E é ensinado com os livros da Hug. É isso aí, show Com de certeza. bola. Muito bom. E hoje estamos finalizando aqui mais um episódio do Hug Talks, tá? E para finalizar, nada melhor do que uma frasezinha do Jean-Marie Miller, né? Mais uma vez aqui nosso filósofo francês, que ele diz o seguinte, né? A paz não é algo que esperamos do mundo, mas algo que construímos no nosso cotidiano. Né? Então, todo dia é um trabalhinho de formiguinha que a gente vai lá explorando, ensinando as crianças pelo exemplo. Com certeza. Fundamentalmente, né? E a gente convida vocês que nos ouviram, que nos assistiram, tá? Para que compartilhem. Compartilhem suas ideias, se vocês concordam ou discordam com a gente. Você que é professor, que queira colocar aqui uma das suas ideias, de como você pratica isso em sala de aula, até mesmo suas dificuldades, né? Vamos promover o diálogo aqui para que o quê? Para que a gente construa conhecimentos juntos. Tá legal? E para mais informações, acompanha lá nossas redes sociais, o arroba Hug Education, e também o nosso site hugeducation.com.br, e lá vocês vão encontrar um linkzinho lá em cima chamado blog. Lá a gente posta textos direto, né? Justamente trazendo temáticas importantes da educação socioemocional. Tá legal? Não deixe de acompanhar a gente para mais episódios. Tchauzinho. Tchau, tchau. Tchau, gente.